Se agir com tolice, não vai querer ver este vídeo até o fim, porque o que vai ouvir agora mesmo desafia tudo o que julgamos saber sobre família, fama e verdade. Quando os filhos das estrelas mais famosas da América assumiram a sua homossexualidade, a verdadeira história não estava de todo nas manchetes. Aconteceu naquele momento silencioso, vivido atrás de portas fechadas, quando os pais tiveram de escolher entre o medo e o amor. Muitos americanos mais velhos nunca foram ensinados a falar abertamente sobre isto. E o silêncio parece bem mais seguro do que compreender. Hoje, revelamos como estas famílias enfrentaram esse instante crucial nas suas vidas. E o que as suas escolhas ensinam a cada pai e avô atento. Elliot Page, uma revelação discreta que mudou a conversa global. Em dezembro de 2020, o ator Elliot Page partilhou uma carta pessoal que redefiniria silenciosamente os debates muito além do mundo do espetáculo. Naquela mensagem curta, ele revelou ser um homem transgênero, uma verdade profunda que carregou em segredo durante muitos anos. Antes daquele anúncio, o público conhecia-o sobretudo pelo seu nome anterior, Ellen Page, e admirava as suas atuações em grandes produções como Juno e Inception. O que se seguiu não foi escândalo ou espetáculo, mas algo bem mais duradouro: a reflexão. As palavras de Elliot eram simples, ponderadas e profundamente humanas. Não exigiam qualquer atenção e, no entanto, prenderam-na por completo. Por todos os Estados Unidos e um pouco por todo o mundo, pessoas que nunca tinham pensado seriamente sobre identidade de gênero pararam de repente para escutar com atenção. As famílias falaram, as igrejas debateram. Os telejornais apresentaram o momento não como uma polêmica, mas como uma viragem pessoal, partilhada com enorme dignidade. O que deu força à revelação de Elliot Page foi a clareza, não a fama. O que falar com total franqueza. Ele deu um rosto familiar a uma comunidade que há muito vivia no silêncio ou na incompreensão. A sua mensagem destacou valores profundos que encontram eco em várias gerações: honestidade, respeito próprio e o desejo universal de viver com verdade. Para os mais velhos, a história de Elliot trouxe algo muito precioso: perspectiva. Lembrou a paz e a voz que compreender o outro não exige abdicar dos próprios valores, mas sim expandir a compaixão. A sua viagem sublinhou com suavidade uma lição eterna: a de que amar alguém pelo que realmente é não é uma mudança de cultura, mas puramente humana. Zaya Wade, quando o amor paternal se tornou uma lição pública de coragem. Logo a seguir temos Zaya Wade, a filha da lenda da NBA Dwyane Wade e da atriz Gabrielle Union. A história familiar dela tornou-se numa das mais acompanhadas e comentadas em toda a cultura desportiva moderna. Não pela sua fama, mas sim pelos valores que dali nasceram. Em 2020, quando Zaya partilhou com o mundo ser uma rapariga transgênero, aquele momento teve um impacto muito além do lar dos Wade. Milhões estavam a assistir, a ouvir e a aprender com eles. Em vez de se remeterem ao silêncio, Dwyane Wade e Gabrielle Union reagiram com clareza e um amor inabalável. Falaram sem rodeios sobre a grande responsabilidade que têm, enquanto pais, de não moldar a filha para cumprir expectativas alheias, mas sim de proteger o direito de ser ela mesma. O que assim serviram de exemplo para algo que muitos lares enfrentam em silêncio: como liderar com afeto quando o caminho é desconhecido. Usando as suas plataformas públicas, o casal tornou-se defensor ativo da juventude transgênero, enfatizando a segurança, dignidade e aceitação. Nos prêmios NAACP Image Awards, o ex-basquetebolista Dwyane Wade fez uma homenagem muito emocionante que tocou profundamente o público.
O meu papel como pai é dar esperança e ajudar a minha filha a sonhar alto. Tu tornas-me um homem muito melhor simplesmente por seres quem és. Esta mensagem tocou profundamente pessoas de todas as gerações. Para muitos pais e avós, a história da Zaya trouxe tranquilidade em vez de confusão. Ficou claro que apoiar a identidade de um filho não enfraquece os valores familiares. Pelo contrário, fortalece-os. O exemplo da família Wade lembra-nos que o amor, quando é totalmente incondicional, tem uma capacidade de proteger uma criança de forma única e também de fazer a sociedade evoluir devagarinho. Charlize Theron dá-nos um exemplo de instinto materno e amor incondicional. A atriz Charlize Theron, vencedora de um Oscar, também tem atraído imensa atenção do público, não por causa de um filme, mas sim pela forma corajosa e protetora como defende a sua filha. Como mãe dedicada, Theron fala abertamente sobre o caminho da sua filha, que começou quando ela ainda era muito pequenina. Ela recorda que logo por volta dos 3 anos de idade, a sua filha disse claramente que era uma menina, embora as pessoas tivessem uma percepção diferente quando ela nasceu. A reação de Theron não foi de medo ou negação, mas guiada pelo puro instinto materno. Decide o ouvir. Em vez de impor regras ou expectativas, confiou na capacidade da criança de saber quem era. Com o passar dos anos e o crescimento da autoconfiança da sua filha, Theron resolveu falar publicamente sobre o assunto, procurando apenas honestidade e segurança sem querer dar espetáculo. Quando a menina atingiu cerca de 7 anos de idade, Theron sentiu que a transparência total era fundamental para criar um ambiente seguro e sincero em sua casa. Nas suas entrevistas, ela tem defendido uma crença muito simples. Qualquer criança merece crescer em liberdade, sem as amarras impostas pelas expectativas da sociedade. A sua abordagem não foi política nem provocadora, mas sim puramente maternal. Baseou-se sempre na certeza de que a principal missão dos pais é garantir total segurança, dignidade e carinho. Para muitas famílias mais tradicionais, esta vivência de Theron toca num nível profundamente humano. Desviai o debate dos rótulos e foca-o na verdadeira responsabilidade dos pais. Este exemplo mostra que a transparência não enfraquece de todos os laços familiares. Pelo contrário, fortalece-os, lembrando que o amor e a escuta ativa conseguem aproximar as maiores distâncias entre gerações. Jamie Lee Curtis, outra vencedora do Oscar, mantém-se firme na defesa incondicional da sua filha. A atenção dos médias sobre Jamie Lee Curtis aumentou quando a consagrada atriz falou de forma aberta sobre o apoio à sua filha Ruby Guest. Para Curtis, educar nunca foi tentar moldar os filhos para corresponderem às expectativas de terceiros. Pelo contrário, ela tem defendido com convicção uma verdade muito mais antiga. O papel dos pais passa por compreender quem é realmente a sua criança, aceitando essa realidade com imensa ternura em vez de criar qualquer barreira. Curtis fala sem rodeios sobre o percurso da Ruby, deixando claro que o acolhimento familiar aconteceu logo no início. A sua mensagem é serena e inabalável, defendendo que o carinho dos pais deve superar o medo às críticas e à opinião pública. Numa época em que os debates sobre identidade de gênero geram tantos conflitos acesos, Curtis escolheu a clareza em vez do confronto e a compaixão ao silêncio. Aproveitando a sua já longa plataforma pública, Curtis tem desfeito preconceitos sobre pessoas transgênero com uma paciência e determinação incríveis. Ela apela à compreensão, sobretudo, junto das gerações mais velhas, lembrando que a aprendizagem nunca termina com a idade. Este seu ativismo nunca pareceu mero teatro.
É algo profundamente pessoal, que nasce do dever diário de proteger a sua própria filha. Para muitos pais e avós por todo o mundo, a história de Curtis traz conforto. Mostra que acolher um filho transgênero não obriga a deitar fora os valores mais profundos de uma família. Pelo contrário, na verdade, acaba por refleti-los. A caminhada dela com Ruby surge como um exemplo discreto, mas muito forte, de como a empatia e a educação e o amor incondicional conseguem unir ainda mais as famílias, deixando um impacto que vai durar por gerações. Jaden Smith é uma alma livre que foi educada para pensar pela própria cabeça. Há muito tempo que Jaden Smith capta as atenções por recusar seguir as regras tradicionais, seja na moda, na expressão pessoal ou na arte. Do uso de roupa fluida ao discurso sem tabus sobre a sua individualidade, Jaden tem desafiado as normas sociais mais rígidas com uma enorme confiança e descontração. Por trás dessa rebeldia saudável está o apoio incondicional dos pais. Os atores Will Smith e Jada Pinkett Smith, que já falaram várias vezes sobre educar os filhos para pensarem sozinhos sem seguirem caminhos já traçados por outros. Em diferentes ocasiões, as declarações de Jaden sobre a vida privada, sobretudo envolvendo o artista Tyler, the Creator, geraram um falatório enorme e muita especulação. Mas muito mais do que os detalhes, o que realmente cativou as pessoas foi ver um jovem sem qualquer medo de se mostrar ao mundo e sem pedir desculpa numa cultura que tantas vezes rejeita a diferença. A força da história de Jaden não está na polêmica, mas sim no contexto. Ele cresceu numa casa onde a conversa era sempre incentivada. A curiosidade era bem-vinda e a autodescoberta nunca foi vista como uma rebeldia. Will e Jada Smith sempre deixaram claro que o seu papel enquanto pais não era controlar as escolhas dos filhos, mas dar-lhes uma base sólida de confiança e diálogo. Para as gerações mais antigas, a postura de Jaden Smith deixa uma lição valiosa. Mostra que dar espaço aos mais novos para descobrirem quem são não gera confusão, mas sim uma enorme autoconfiança. O seu percurso mostra que a tolerância em casa alimenta a autenticidade, permitindo que um jovem cresça não apenas no seu lado artístico, mas como alguém equilibrado e bem consciente de si mesmo. Laverne Cox é uma verdadeira pioneira que transformou a fama num propósito real. Ela não se destaca apenas como uma excelente atriz, mas sim como uma figura marcante, cujo impacto vai muito para além do ecrã. Mais conhecida pelo seu papel marcante na famosa série Orange is the New Black, Cox fez história ao tornar-se a primeira pessoa assumidamente transgênero a ser nomeada para um prêmio Emmy de representação. Aquele momento representou muito mais do que uma conquista pessoal. Foi uma mudança profunda na forma como as pessoas transgênero passaram a ser vistas e valorizadas na cultura popular americana. Mas Cox não se limitou a saborear esse sucesso passageiro. Usou a visibilidade crescente como uma forte plataforma de educação e ativismo. Tem falado de forma séria e constante sobre toda a discriminação e violência que atingem as pessoas transgênero, com especial foco nos perigos ainda mais graves que ameaçam as mulheres transgênero de cor. A sua abordagem tem sido firme, mas ponderada, enraizada em factos, na experiência vivida e no apelo a valores humanos partilhados. O que realmente distingue Laverne Cox como figura pública é a sua capacidade de comunicar entre gerações. Ela não se apoia no confronto, mas na clareza. Através de entrevistas, discursos públicos e trabalhos documentais, tem incentivado o público, sobretudo quem não conhece as questões transgênero, a ouvir, aprender
e a reconsiderar preconceitos antigos. Para os americanos mais velhos, o percurso de Cox traz uma narrativa familiar num contexto totalmente novo. Progresso alcançado através de perseverança, dignidade e coragem moral. Ela representa a tradição de ativistas americanos que alargaram horizontes sem nunca exigir um acordo imediato, mas insistindo sempre na visibilidade e no respeito. Ao fazê-lo, Laverne Cox transformou-se num símbolo duradouro de pura resiliência e da possibilidade de mudança positiva e real. Hunter Schafer é uma voz ponderada a moldar uma nova geração. Hunter Schafer destacou-se como voz marcante da geração Z, sem recorrer ao ruído ou à provocação, mas pela sua presença e extrema autenticidade. Muito conhecida pelo papel de Jules na aclamada série de televisão Euphoria, Schafer trouxe uma profundidade invulgar a uma personagem que explora identidade, vulnerabilidade e autodescoberta. A sua atuação tocou fundo nos jovens espectadores, enquanto dava aos espectadores mais velhos uma visão bem mais humana e realista das experiências transgênero. Além de representar Schafer, construiu também uma carreira de sucesso na moda internacional, colaborando com marcas mundiais de luxo como a Dior. Mas a sua força vai além das passarelas. O que a distingue é a sua enorme exigência de honestidade nas histórias. Durante o próprio desenvolvimento de Euphoria, Schafer trabalhou lado a lado com a equipe criativa da série, partilhando as suas próprias vivências para garantir que a jornada de Jules mostrasse verdade emocional e não apenas estereótipos vazios. Ela fala abertamente sobre a grande responsabilidade que traz consigo a visibilidade. Em vez de se assumir como simples porta-voz, ela encara a sua posição com humildade, destacando nuances e a individualidade. O seu contributo ajudou a mudar a forma como retratam personagens transgênero, não como simples símbolos ou manifestos políticos, mas como pessoas complexas, movidas por amor, confusão, resiliência e causa de crescimento. Para os mais velhos, Hunter Schafer representa algo muito reconfortante. Ela demonstra que o progresso nem sempre se faz à força de confrontos, mas sabendo ouvir com atenção e com colaboração ponderada. O seu trabalho aponta para um futuro onde a representação já não serve para chocar ou dividir, mas sim para unir, focando-se em partilhar narrativas que soem inteiramente honestas, fáceis de reconhecer e profundamente humanas. Chaz Bono quebra barreiras com o amor de uma mãe, como filho único de lendas do espetáculo. Sherry e Sonny Bono, o próprio Chaz Bono, tem um lugar único na história cultural americana. No entanto, a sua importância ultrapassa a linhagem de celebridade. Quando Chaz iniciou a sua transição pública no final dos anos 2000, ele tornou-se um dos homens transgênero mais visíveis da sua geração. Numa altura em que a aceitação pública de vidas transgênero era ainda bastante escassa. Toda a jornada de Chaz foi retratada com uma honestidade rara no documentário de 2011 Becoming Chaz, que ofereceu ao público um olhar sem filtros sobre os desafios físicos, emocionais e psicológicos da transição. Em vez de apresentar uma narrativa simplista, o documentário destacou imenso a paciência, a incerteza e a resiliência, fatores que tocaram muito as famílias que procuravam compreensão em vez de meros slogans. Igualmente marcante e poderosa foi toda a evolução da reação de Cher enquanto mãe. No início, ela falou com toda a franqueza sobre a sua confusão e medo, reações muito comuns em pais de outras gerações. Com o tempo, contudo, essa dúvida deu lugar à aceitação e, no fim, a uma defesa absolutamente feroz.
A Cher nunca fingiu ser perfeita. Em vez disso, demonstrou crescimento. A sua vontade de mudar, de escutar e de apoiar o filho tornou-se uma verdadeira fonte de inspiração para outros pais em caminhos parecidos. Para os mais velhos, a história de Chaz Bono pesa bastante. Prova que o amor não exige uma compreensão imediata, mas sim um compromisso constante. A sua caminhada, aliada à transformação de Cher como mãe, ilustra perfeitamente uma verdade que é intemporal. As famílias não se desmoronam quando enfrentam as grandes mudanças unidas. Elas adaptam-se, ganham profundidade e muitas vezes surgem ainda mais fortes. Obrigado por nos acompanhar hoje! Não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar e subscrever para não perderem as próximas novidades dos famosos. Até ao próximo vídeo!